Sim, podemos confirmar que aconteceu agora há pouco um ataque das forças americanas a bases do Estado Islâmico na Nigéria, e o motivo, sim, a perseguição e tudo o que você relatou aí que acontece com os cristãos naquele país, Paulo Henrique. Pois é, Ivan, e aqui eu vou então já ler diretamente a nota que o Donald Trump publicou há exatamente 30 minutos atrás, né? Ele publicou a nota, já começamos os preparativos para entrar ao vivo aqui, e depois a gente vai dar um contexto um pouco maior, histórico. Quem acompanha aqui o canal há bastante tempo já conhece muito do que está acontecendo na Nigéria ali desde 2021, mas vamos à nota do Donald Trump então. Esta noite, sob minha orientação, como comandante em chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do ISIS, né, o Estado Islâmico, no noroeste da Nigéria, que tem mirado e assassinado brutalmente, principalmente cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos e até séculos. Já avisei esses terroristas anteriormente que, se não parassem o massacre de cristãos, haveria um inferno a ser pago, e esta noite houve. O Departamento de Guerra executou inúmeros ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer. Que Deus abençoe nosso exército e Feliz Natal a todos, incluindo os terroristas mortos, dos quais haverá muitos, mas se continuar o massacre de cristãos. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Ivan, que anúncio! Que anúncio! E talvez algumas pessoas desavisadas que não estão por dentro do assunto podem pensar que absurdo vocês, em pleno dia de Natal, felizes com um anúncio como esse. Talvez aqui é necessário a gente dar um contexto, né, Ivan? Porque o pessoal do Boko Haram, que está ligado ao ISIS, eles invadem diversas comunidades, principalmente agrícolas, massacram, fuzilam as pessoas dentro das igrejas, arrastam todos os homens, executam eles de joelhos com as mãos amarradas. As meninas, aquelas que eles consideram atraentes, são estupradas e depois são levadas para servirem ou ser até mesmo vendidas como escravas sexuais. E já são diversos os casos. Eu lembro de um caso aqui em 2021 que trouxemos, onde um membro do ISIS tentou atacar uma menina e os homens da comunidade se juntaram, espancaram ele, mas não mataram. Ele foi embora e depois voltou com o pessoal do Boko Haram em diversas caminhonetes e eles simplesmente assassinaram 120 homens, assassinaram todos os homens, fizeram estupros coletivos dentro daquela comunidade e ainda sequestraram várias das meninas que aí estavam sendo utilizadas como escravas sexuais ou até vendidas para esse propósito. E é algo que vem acontecendo há bastante tempo, né, Ivan? Vou passar para o seu comentário, porque é tanta coisa que a gente tem para falar sobre isso. Pois é, Paulo. Enquanto você falava, eu buscava mais informações e para tentar atualizar aqui nossa audiência. Mas olha, nós somos tão rápidos aqui que nós estamos literalmente um passo à frente das informações. Algumas mídias ainda não reportaram. Nós estamos com o comunicado do presidente Trump e essa é a força da mídia independente, né? Bom, o primeiro detalhe que não pode ficar para trás é óbvio que a data escolhida deste ataque ela tem todo um simbolismo. Nós estamos falando do dia de Natal, hoje, né? Esse ataque aconteceu agora há pouco, talvez esteja em andamento. A publicação do presidente Trump ela é ambígua nesse sentido, né? E pronto, o motivo de estarmos ao vivo agora é justamente porque esse ataque, a data desse ataque foi escolhida justamente para este Natal. Paulo, nós temos relatórios, nós temos informações importantes de que entre janeiro, 1º de janeiro de 2025 e 30 de julho deste ano, uma média de aproximadamente 30 cristãos foram mortos por dia na Nigéria. Realmente um massacre. Fora os cristãos feridos, raptados, enfim, que você trouxe aí. A situação estava insustentável. Aqui uma saudação ao nosso amigo Bernardo Kissa, que a gente trabalhou junto nessa questão de apurar dados, informações também da Nigéria. Eu sei que ele acompanha o canal aqui. Um Feliz Natal, Bernardo, se você estiver por aí. E
e isso gerou uma revolta muito grande dentro, inclusive, da base do presidente Trump. Em setembro deste ano, o senador Ted Cruz, do Partido Republicano do estado do Texas, elaborou um relatório muito bem feito sobre essa questão e exigiu um posicionamento do governo americano. Ele, inclusive, pediu a aplicação de leis, inclusive a lei Magnitsky, a algumas autoridades nigerianas por não estarem fazendo o suficiente para impedir esse massacre de cristãos na Nigéria. Bom, entre setembro e agora, o presidente americano Donald Trump fez vários anúncios dizendo que uma ação militar seria tomada caso o governo da Nigéria não tomasse uma ação justamente para coibir essa perseguição a cristãos. Isso não aconteceu, a pressão diplomática não funcionou, inclusive nós tivemos um pedido do Papa Leão XIV para que realmente essa perseguição a cristãos acabasse ali na Nigéria, né? Como nada disso surtiu o efeito esperado, então agora nós temos o anúncio que você acabou de ler aí no noroeste da Nigéria, esse ataque. Eu estou desesperadamente aqui tentando conseguir as informações sobre quais aviões fizeram o ataque, o tipo de munição utilizada, porque em base, quando a gente tiver essa informação, Paulo, e aí eu devolvo para você, a gente tem uma noção da escala do ataque, né? Mas por enquanto a gente só tem o comunicado mesmo do presidente Trump, mas essas informações eu acredito que nos próximos minutos a gente consiga apurar aqui para a nossa audiência, Paulo Henrique. Perfeito, Ivan. Eu vou aproveitar enquanto você está buscando essas informações, meu caro, e atualizar com alguns contextos importantes que nós temos aqui. O Bola Tinubu, que é o presidente da Nigéria, ele inclusive teve reuniões por telefone com o Trump nos últimos meses, e o Donald Trump cobrou uma ação dele especificamente. E por que isso é importante, tá, pessoal? O ataque que os Estados Unidos fez hoje não é contra o governo da Nigéria, não é um ataque contra a presidência do Bola Tinubu, tá? Não se trata disso. E aqui eu vou dar a explicação para vocês. A Nigéria, junto da Índia, são os dois países que praticamente os únicos projetados no século XXI para não sofrerem com o problema da densidade populacional. Todos os países estão sofrendo com o decréscimo de população. E a Nigéria é um dos países que serão potências mundiais até o final do século XXI. Essa é a projeção, porque é possível que, de acordo com o crescimento populacional que eles estão, eles cheguem na casa dos 500 a 600 milhões de habitantes até o ano de 2100. E o que está acontecendo? A comunidade cristã dentro da Nigéria, ela é muito grande. Aqui nós estamos falando de católicos e nós estamos falando de protestantes, tá? E o que tem nesse meio? Por outro lado, existe uma parcela muito grande dentro da Nigéria de islâmicos. E eles entendem que a Nigéria tem que se tornar uma nação islâmica. E qual é o meio de a Nigéria se tornar uma nação islâmica? Matando todos os cristãos, acuando os cristãos para que eles fujam e tornando aqueles que não querem se submeter ao Islã, né, porque Islã não se trata de conversão, mas sim de submissão. O que eles querem é que, através do jihadismo do ISIS, né, ou ISIS, e o Boko Haram, que atua ali dentro da Nigéria, isso seja feito. Então, nós tivemos, inclusive, agora o Eric Prince. O Eric Prince, que é um dos fundadores do grupo de mercenários, a Blackwater, ele até mesmo chegou a enviar uma carta aberta ao Papa Leão XIV, oferecendo os serviços dos grupos de mercenários para o Vaticano. E falou, inclusive, ao que tudo indica, o Eric Prince ele é católico, e ele falou para o Papa, nessa carta, que as armas deles estavam prontas, eles só precisavam dos recursos para irem proteger esses soldados. E esses cristãos, perdão. E esse é um assunto que vem crescendo há muito tempo, pessoal. Não é de hoje que nós estamos. O Ivan falou: 30 cristãos por dia estão sendo massacrados dentro da Nigéria. Assim, são ataques brutais para quem está acompanhando. E olha, eu tenho que admitir, Donald Trump escolheu um dia maravilhoso para fazer isso. Maravilhoso, né? Foi uma mensagem direta, e eu acho que isso também serve para os países que estão ali do lado, Ivan, porque nós estamos assistindo diversas ditaduras brotando com
o armamento e também ali com a força russa no Níger, Burkina Faso, Mali, né? São todos os países ali que estão no entorno da Nigéria, que estão passando por golpes de Estado. E aqui tem um ponto importante: se a gente for olhar em profundidade, essa ação do Donald Trump mais ajuda o governo da Nigéria do que atrapalha. Porque da forma que o Boko Haram está trabalhando e o Estado Islâmico, é capaz de eles tentarem dar um golpe de Estado dentro da Nigéria e tomar o poder. E os ataques foram realizados aí, possivelmente em regiões onde o governo da Nigéria não consegue entrar, onde o governo da Nigéria não consegue exercer força, né? Então isso aqui é Paulo, um contexto muito importante que eu queria passar. Por favor, meu caro. eu já tenho, tem como colocar no mapa Soboto State, na Nigéria. Foi nesse estado, Soboto, que aconteceu o ataque. E eu enviei aí para você. Nós temos já um comunicado de imprensa do US Africa Command, que é justamente o braço do Pentágono que realizou o ataque, tá, Paulo? A gente pode ler aqui para nossa audiência, colocar para as pessoas também acompanharem. Então, duas coisas. Primeiro, o mapa, Soboto State, Nigéria. Com T. Serra Leoa. Socoto. SO. São Paulo, Osasco. Bolívia, Osasco. Trinidad e Tobago, Osasco. No mapa aqui tá como Socoto no noroeste, Ivan. Vamos lá, vou colocar aqui no mapa. Será que eles escreveram errado? Então abre pode ser. Abre o comunicado que eu te mandei. Olha aqui, ó. Nigéria, Noroeste. Esse. Então eles escreveram errado no Twitter. Então eles escreveram errado. Foi ali que foi realizado o ataque. É perto do Níger, pode ser Benin. O que tem para cima ali, Paulo? Por gentileza. Níger, Níger. Então, notícia de agora à noite. O Níger proibiu a entrada de cidadãos americanos no país. O comunicado de agora à noite. Isso porque, em resposta à decisão do presidente Trump de proibir a entrada de cidadãos do Níger nos Estados Unidos. É só uma informação que, acredito eu, não tenha nada a ver com o ataque que aconteceu agora à noite. Então foi nessa região ali, e justamente ali que é uma das principais áreas de perseguição a cristãos. Olhando o mapa, isso daqui é importante porque é uma região fronteiriça com o Níger. E, pessoal, aqui o Níger, o Mali e Burkina Faso são os países que estão com golpes de Estado sendo patrocinados por Vladimir Putin. E quando a gente olha aqui, inclusive a Nigéria ameaçou, né, Ivan, no início desse ano, final do ano passado, invadir o Níger se eles não desistissem do golpe de Estado, e depois a Nigéria acabou ficando travada nisso tudo, né? Então a gente percebe que aqui Socoto é fronteiriço com o Níger, e pode ser que eles estejam utilizando uma fronteira propositadamente aberta entre os dois países aqui para favorecer esses terroristas, as ações desses terroristas. Eu ia dizer justamente isso, Paulo. Olha, eu não sei se tem muitas pessoas acessando o site nesse momento e aí não abre o link. Você pode, por gentileza, tentar abrir o link que eu te enviei, que é o do comunicado do Africa Center. E ali tá pode ter. Não tá. Imagine, meio mundo deve estar tentando abrir esse link agora, porque ali a gente pode conseguir algumas informações do equipamento que foi utilizado nessa operação, que é o que eu estou tentando agora. Eu estou vendo se eu consigo resgatar aqui em algum archive, mas eu acho que não deu nem tempo, né? Isso deve ter acabado de sair. Realmente não estou conseguindo acessar. Mas pessoal, faz sentido. Isso, você que tá faz sentido. Agora... Pois não, Paulo. Não, para quem está chegando agora, estamos buscando as informações, estamos tratando do ataque militar que os Estados Unidos realizou contra o Boko Haram e o ISIS dentro da Nigéria, anunciado pelo presidente Donald Trump há poucos minutos, né? Então, se você está chegando agora, se inscreva no canal e também deixe o seu like, isso é muito importante. Ivan, por favor, eu te cortei, vamos tentando abrir aqui o comunicado.
Tá, duas. Então, a primeira é uma pergunta. Faz sentido o fato de muitas pessoas estarem tentando acessar o site agora e isso impedir que a gente Sim, consiga. total. Tá. Bom, aqui tem também uma outra informação importante. Em 2020, a primeira administração Trump classificou a Nigéria como um país perigoso no sentido de liberdade religiosa. Essa classificação ela é extremamente importante, ela dá a base para um ataque como hoje, como esse feito hoje. Então, a Nigéria foi colocada ali nessa lista. A administração Biden, Paulo Henrique, em 21, retirou a Nigéria dessa classificação. E agora, em outubro, vários grupos cristãos enviaram uma carta aberta ao presidente Trump para que ele recolocasse a Nigéria nessa classificação. O pedido foi aceito e agora a gente está vendo esse ataque. Eu gostaria aqui de lembrar, então, que o presidente Biden ele retirou a Nigéria dessa área, né, dessa classificação de país considerado perigoso para a liberdade religiosa. E aí o presidente Trump recolocou, então, seguindo a política da primeira administração, e agora realiza este ataque extremamente importante. Nós tivemos o vídeo de um padre que viralizou nas redes sociais também, se não me engano, ali pelo mês de outubro, onde ele pedia, presidente Trump, faça alguma coisa, nos ajude. Ainda é muito cedo, nós estamos pegando as informações, não sabemos como o Estado Islâmico irá reagir a esse ataque, né, e aos braços do Estado Islâmico, mas antes de devolver para você, Paulo, eu só quero dizer aqui uma pessoa que Osasco não tem absolutamente nada a ver. É um código que quando a gente precisa dizer uma palavra e a outra pessoa não está entendendo, você sempre diz o nome das cidades, o que vale é a primeira letra do nome da cidade. Eu queria dizer alguma coisa com o me veio Osasco em mente. Não se preocupem, tá? Osasco não é alvo de nenhum ataque, tá? Ou de perseguição, presumo eu, a cristãos. Ó, falei do homem, tá aí o Bernardo. Pois é, olha aqui, o Bernardo comentou, ó. Lembremos que 50% da população nigeriana é cristã. O governo não protege metade da população. É cúmplice. Alguém precisa cuidar deles. É no mínimo leniente, né, Bernardo? Um abraço, meu caro. É no mínimo leniente, né? O governo da Nigéria, do Bola Tinubu. A situação é exatamente essa agora, né? Nós estamos vendo uma projeção de crescimento muito forte populacional dentro da Nigéria, e o que estão tentando fazer é exatamente islamizar o país através da morte, violência, estupro e escravidão, né? Algo que não é incomum na história, que a gente sabe, né, envolvendo aí várias frentes islâmicas. Por mais que o politicamente correto vai falar ao contrário, muitos vão Paulo, ranger os dentes, mas é o que acontece já há mais de 1000 anos. A gente está bem perdão, acostumado a ver isso, e cruzadas foram feitas para isso. Pois não, Ivan? tem uma break news. Temos uma declaração aqui do secretário de Guerra, Peter Hegseth. Eu vou ler Perfeito. ela, lerei aqui para nossa audiência. Abre aspas, Peter Hegseth. O presidente foi claro no mês passado. O assassinato de cristãos inocentes na Nigéria e em outros lugares deve acabar. O Departamento de Guerra está sempre pronto. Então, o Estado Islâmico descobriu isso hoje à noite, no Natal. Mais por vir. Grato pelo apoio e cooperação do governo nigeriano. Feliz Natal. Eu estou encaminhando para você esta Olha aí, publicação. essa informação é importante, Ivan. Então, o governo aí do Bola Tinubu apoiou a ação. Contou aí Aparentemente apoiou. Espaço aéreo, com aquela a coisa toda, né? palestina. E isso é importante, Eu, isso é muito importante. e eu tenho uma outra informação aqui, Paulo Henrique, que eu consegui apurar enquanto você falava. O nome da região é Sokoto, com K. Então é isso mesmo, estava certo o que eu falei. E ali a, os islâmicos estavam estabelecendo um califado dos fulanis. Esses fulanis são os que mais perseguem os cristãos ali na região. Porque eu cansei de dar notícia da Nigéria e esses fulanis estavam sempre envolvidos ali. Então, eles estavam estabelecendo esse califado através da Gold Coast e do Golfo da Guineia.
deve ter em algum lugar aí o Golfo da Guiné, não sei, mas é muito importante isso, que ali então ele existia essa possibilidade desse grupo islâmico de estabelecer um califado. Acredito que de hoje em diante ficou um Acredito pouco que seja aqui, mais Ivan. O Golfo da Guiné seja essa mais região para aqui, baixo. no sul da Então, não, Nigéria. enfim. Ó, Então, Paulo, pela aqui, ó, publicação, Golfo da Guiné, aqui mesmo. uhum, tá, pela publicação do Peter Hegseth, está confirmado a data escolhida hoje, dia 25 de dezembro, não foi uma data acaso, eles justamente escolheram o dia de Natal para operar essa defesa dos cristãos na Nigéria. Vou jogar um pepino na tua mão. Posso? Deve? O vice-presidente do Brosel, mais conhecido como Brasil, Geraldo Alckmin, o cara tem um imã também, né? Ele esteve na Nigéria esse ano assinando acordos importantes com o governo da Nigéria. Se não me engano, o presidente da Nigéria esteve no Brasil no dia 12 de agosto deste ano, também aí para assinatura de acordos e tudo mais. Onde que eu estou querendo chegar, Paulo? Será que nesse momento de química, o governo brasileiro, daqui a pouco, Itamaraty, vai publicar uma nota? Ou vai fingir que não aconteceu o ataque e não é com a gente? Vai fingir que não aconteceu e não é com eles, principalmente pelo relacionamento com outros países de linha jihadista islâmica, como o Irã, né, e o Hamas. Eu acredito de verdade que o governo brasileiro vai fingir que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Né? Perfeito. Muito bem. Bom, deixa eu ver. Olha, realmente a gente não está conseguindo acessar aqui o Africa Command. Também deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas fontes de OSINT, Ivan, se nós conseguimos trazer alguma coisa do que talvez alguns deles já conseguiram, né? Acessar aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Olha, tem uma chance grande da gente estar na frente dos Osint hoje, viu? Olha, deixa eu ver aqui. Eu tô olhando aqui nos meus aqui também, mas até o A momento... conta do AfricaCom, que é o comando da África do Exército Americano, eu vou traduzir aqui, tá? Tá em inglês. O AfricaCom conduziu um strike com o apoio das autoridades da Nigéria. Aqui saiu Soboto State, matando múltiplos, ou eliminando, assassinando múltiplos terroristas do ISIS. Ataques letais contra o ISIS demonstram a força do nosso exército e o nosso comprometimento em eliminar ameaças terroristas contra americanos em nossas terras e além. Né? Seria a tradução livre do PH aqui, do que saiu, né, no USA Africa Command. Olha, porque eu tô curioso em saber o equipamento. Nós estamos partindo do princípio que foram caças, mas eles podem ter utilizado os mísseis disparados através de submarinos, por exemplo, ou até mesmo de alguma base americana na Europa. A gente pode ter, por exemplo, bases italianas teriam essa capacidade de efetuar um ataque na Nigéria, Paulo. É por isso que eu estou muito curioso para... E, muitas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo abrir o link que a gente está tentando. Bom, Paulo, o cara do Não, TI aqui é você, né? Não, mas, cara, assim, imagina qual a quantidade de acessos aqui do comando africano dos Estados Unidos tinha por dia. 500, 200 por dia. De repente, o mundo inteiro está acessando esse link. O servidor caiu. Para Né? pegar Não as está aguentando informações, né? requisição. Exatamente. Quem deve fazer alguma publicação nos próximos minutos é o secretário de Estado, Marco Rubio. Vamos acompanhar aqui também. Enquanto isso, eu quero trazer outra informação, Paulo, porque hoje, nesse contexto aqui, as autoridades turcas prenderam 115 pessoas acusadas de serem membros do Estado Islâmico na Turquia, e elas estavam planejando um ataque terrorista agora entre a semana Natal, e que poderia inclusive ter acontecido hoje, e o Ano Novo, contra alvos não muçulmanos, ou seja, contra provavelmente, cristãos. Não é? E as autoridades turcas então prenderam essas pessoas. Vários endereços na cidade de Istambul receberam a visita das autoridades turcas, mas olha, pela magnitude da operação
que foi feita na Turquia hoje, que inclusive começou há 2 dias atrás na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Eu tenho fortes razões para acreditar, Paulo, mas aqui é análise, tá? Eu não posso dizer isso, não posso trazer como uma notícia. Mas é que foi essa operação que a gente viu hoje na Turquia tem uma ligação com o ataque que está acontecendo, ou que aconteceu na Nigéria, e algum serviço de inteligência a mais, além da Turquia, colaborou para prevenir esse ataque. O que eu imagino que vai acontecer amanhã cedo, Paulo? As agências de inteligência da Europa vão elevar os alertas sobre um possível ataque terrorístico, em solo europeu de hoje até o dia 1º do ano, principalmente, tá? Paulo, Sim. trouxe um mix aqui de informações e análise para... Ivan, eu só vou precisar que você fique com a audiência um pouquinho, porque Pois não. aqui parece que sobrecarregou o meu browser, eu perdi o comando da transmissão. Eu vou ter que O teu fechar e também? reiniciar ele de volta. Então eu Não volto tem, aqui dentro de coisa de 30 segundos. não tem problema. Então, Tá enquanto o Paulo bom? Henrique não retorna, aqui diz o Michael Laduf, finalmente alguém tomou uma atitude, salve Trump. Fomos enganados durante décadas, diz o Luiz aqui, a senhora Selma, presumo eu, Bolsonaro expôs o sistema. O Roberto Melo diz, até que enfim, para você que está chegando aí agora, ou chegou agora há pouco, os Estados Unidos realizaram ataques contra bases do Estado Islâmico na região de Sokoto, na Nigéria. Segundo uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esta operação visa responder à perseguição que os cristãos sofrem, especificamente na Nigéria, mas pelo que a gente pode entender, naquela região. Ainda não temos detalhes do equipamento militar utilizado e da escala deste ataque, se foi em uma base, 2, 3, 5, 10, mas estamos já buscando justamente essas informações para atualizar aqui a nossa audiência. Esse ataque ele é extremamente importante. Eu, de cabeça, não me lembro dos Estados Unidos terem realizado ataques contra bases do Estado Islâmico na Nigéria, recentemente, pelo menos. Na Síria é mais comum, no Iraque, na Jordânia já um pouco menos, mas no Oriente Médio isso acontece até que de maneira esporádica. Na Nigéria, eu estou indo aqui de cabeça, tá, pessoal? Eu não me lembro de um ataque americano na Nigéria contra bases de alvos, assim, grupos terroristas. É por isso que essa informação é importante. A administração Trump já vinha alertando, não é, de que realizaria um ataque, uma ação dentro da Nigéria. Segundo o Peter Hegseth, secretário de guerra, esta operação contou com o apoio das autoridades nigerianas. Eu acredito, Paulo Henrique, que diante ali do trabalho feito pelo senador Ted Cruz, do Partido Republicano do estado do Texas, eles pensaram, bom, antes de sofrer sanções, é melhor eu admitir ao governo americano que eu não consigo mais lidar com o problema e pedir ajuda, então, para que se resolva o problema. Essa é a linha que eu estou travando, e eu estou vendo aqui no chat muitas pessoas falando em Nova Cruzada. Pessoal, não vamos aqui usar a palavra cruzada de maneira... Estou tentando encontrar... leviana. As cruzadas foram bem outra coisa. Um dia o Bernardo está aí na audiência, ele vem aqui com o Paulo e explica para a gente, junto com o Paulo, o que foram as cruzadas. Mas hoje foi um ataque missilístico, é diferente de uma cruzada. E por que eu estou falando isso? Justamente para a gente não cair no erro que a esquerda muitas vezes cai de usar as palavras assim. Tá? Não estou criticando quem está colocando isso no chat, mas fazendo esse alerta. Outra coisa que eu vi, Paulo, por aí, não tanto aqui no nosso chat, mas já nas redes sociais, questão de terras raras. Porque a Nigéria tem terras raras. Pessoal, falar de terras raras nesse contexto da Nigéria é minimizar o que está acontecendo com os cristãos naquele país. O ataque... Mas, Ivan, pois não, Paulo. Cortar. Isso é importante não, pode, você falar. eu já estava concluindo, pode falar. Não, porque eu vi no começo aqui do programa uma pessoa também falando, não, é porque o Trump quer recurso. Gente, assim, o mundo não é dessa forma. Tá? As coisas não funcionam desse jeito e geopolítica não é linear. Tá? O que está acontecendo na Nigéria não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver. E quando a gente fala de geopolítica de fato, o contexto que envolve os vizinhos, como a gente explicou aqui, é muito mais amplo ainda.
é muito mais amplo e muito mais denso, tá? A situação ela é muito mais complexa do que a Terra. Gente, não é porque vozes da cabeça diz as coisas que a gente tem que sair repetindo o que as vozes da cabeça estão dizendo. Estou falando isso sem intenção de ofender ninguém, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Muitas vezes, quando a gente não entende do assunto, a gente procura se aprofundar e entender o que está acontecendo. Tá? Esse tipo de comentário, e eu sei que o Twitter tá fogo, né? Não agrega em nada, não ajuda em nada, e como você disse muito bem, Van, minimiza essa ação, e eu vou usar uma palavra aqui muito politicamente incorreta agora, maravilhosa que os Estados Unidos fez hoje. Essa ação, essa Big Beautiful Action, Big Beautiful Christmas, tá? E eu vou aqui falar o que o Ivan colocou. Feliz Natal, inclusive para os terroristas mortos, tá? Big Beautiful Action. Né? Não minimizemos isso. Né? Big Gostei do Big Beautiful Acho. Pois é, então assim, pessoal, calma, tá? Calma. Política e principalmente relações internacionais e geopolítica não é nada feito com fígado. Não pega em comparação do que acontece de repente um ranço aqui em relação ao Brasil. Tudo bem, a gente sabe dos problemas, tem várias questões que têm que ser tratadas em cima disso, mas isso não torna ou invalida qualquer outro tipo de ação. Tudo que é feito, né, em relações internacionais, gostemos ou não, são muito bem calculadas. E digo mais, tá? E digo mais. É, Entendam e aprendam, tá, meus amigos? Geopolítica é a ciência de engolir sapo. 90% do tempo que você vai ouvir, no nosso caso, noticiar e analisar, não é o que nós achamos ideal, não é o que nós gostaríamos que estivesse acontecendo, mas é o que está ocorrendo. Então, assim, relações internacionais, geopolítica é a ciência de engolir sapos. Acho que isso é uma premissa importante, né, Ivan? Perfeito. Eu estava procurando aqui, até agora a gente não teve mais nenhuma autoridade a não ser bom, o próprio presidente Trump, né? E o secretário de guerra Peter Hegseth. Além deles, até agora, nenhuma outra declaração de autoridades, Paulo. O site lá Perfeito. do Africa Command Meu, África continua, com fora do ar. continua fora do ar. Se um dia os Estados Unidos atacarem a Venezuela, possivelmente o Southcom também ficará fora do ar, né? Até a gente conseguir abrir o link, etc. e tal. A Fox News já fez uma. Opa, vamos ver se a Fox News traz alguma coisa de novo. Eles têm fontes, mas eles estão muito. Não. A Fox News está repercutindo apenas a publicação do presidente Trump também. E enquanto você saía, né, Paulo, resolver o probleminha, eu dizia para nossa audiência que ataques como esse até são comuns ali na Síria, no Iraque, mas não na Nigéria. Eu de cabeça, por exemplo, não me lembro de um ataque dos Estados Unidos na Nigéria. Agora, por falta de aviso que não foi, né? A Fox News, por exemplo, aqui na reportagem deles, colocam ali várias publicações do presidente Trump alertando, dizendo, olha, a gente vai tomar uma ação militar, a gente vai tomar uma ação militar, e de fato tomaram. Agora a gente precisa ver o tamanho que foi esse ataque para ter uma real noção se a capacidade do Estado Islâmico agir na Nigéria diminui ou não, especificamente naqueles estados. E também se dá uma indicação, porque o Peter Hegseth disse isso, né? Mais está por vir. Ou seja, presumo eu que ali também pode ser que aconteceu algum acordo com o governo da Nigéria para erradicar esse jihadismo ali do país, o que seria uma das melhores notícias em tempos aqui para a gente analisar se isso acontecer, né, Paulo? E vale lembrar, Ivan, que longe da Nigéria, mas dentro do continente africano, aí no sudeste, Moçambique também está enfrentando problemas com o mesmo grupo. Né? Seria muito bom a Big Beautiful Action acontecer também ali no norte de Moçambique. Nós temos audiência no Moçambique, inclusive, né? Fala-se português em Moçambique. E um abraço, se você também é da região e está aqui nos assistindo.
Já tivemos até no passado, né, Ivan, pessoas do Moçambique que nos assistiam falando ali, dando detalhes do que estava acontecendo, e é o mesmo grupo. Agora, uma coisa assim, Ivan, se eu fosse do Wagner Group e estacionado ali no Mali, Burkina Faso, no Níger, eu acho que eu não dormiria tranquilo hoje, não. Você É dormiria? porque não, porque é justamente nessas regiões aí que, como você trouxe antes, é que acontecem, né, essas disputas. Apesar que disputa não é o termo correto, porque quando você tem uma população armada e a outra não, né, você tem um grupo armado e o outro grupo não está armado, que é o caso da Nigéria, principalmente, você não tem uma disputa, você tem um massacre. E é isso que acontecia na Nigéria. É por isso que eu digo, as pessoas estão falando, mas terra rara, é isso, aquilo outro. Pessoal, quem acompanha o Pegavox aqui, e nosso trabalho também, eu falo disso muito lá na revista Oeste, em outros, enfim, não estar surpreendido com essa notícia, porque os números oficiais da perseguição aos cristãos são realmente alarmantes. Se não me engano, no ano passado, foi elaborado o ranking de perseguição religiosa. A Nigéria era o 7º país mais perigoso para cristãos no mundo. Né? Acima da Nigéria, só Coreia do Norte, se não me engano, Paquistão, Sudão, enfim, vários países. Se não me engano, a China também está nesse ranking. Uhum. Então, assim, não é uma surpresa que esse ataque tenha acontecido. E, Paulo, eu vou jogar essa para você. O simbolismo de acontecer justamente no dia de Natal, né? Pois é, Ivan, porque a gente aqui muitas vezes fala sobre isso. As pessoas confundem você ser cristão com você ser simplesmente pacifista. E ser cristão não é você ser pacifista ao extremo de você não ter a possibilidade de se defender, de defender os seus e sofrer massacres, né? Os cristãos, em vários momentos da história, se levantaram e pegaram em armas para proteger outros povos cristãos. Tá? Eu entendo quando o pessoal fala das cruzadas, porque foi exatamente isso, né? Tinha acabado de ocorrer o cisma de 1054, quando o patriarca, né, de Constantinopla pediu socorro ao Papa, e o Papa ali, mesmo com o cisma, juntou, né, os príncipes e monarcas da Europa e solicitou apoio. Foi formado um grande exército para ir proteger Constantinopla, que estava ali sendo atacada por cristãos. E a própria história do Brasil está ligada com as cruzadas, né? A retomada da Península Ibérica e tudo isso, né? Então, é uma data, sim, a mais importante. Isso aqui é o ponto. Nós temos duas datas extremamente importantes, né, no mundo cristão, católico, sobretudo: a Páscoa e o Natal. A Páscoa e o Natal. Então, assim, o Natal é a mais importante, logo depois a Páscoa. Então, o dia foi o dia mais importante dentro da liturgia para isso acontecer. E é um recado cristão, né, a esses terroristas jihadistas. E o recado foi dado. Como disse o Trump, Feliz Natal para todos, inclusive os terroristas mortos.